Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui ensinando vocês a acionar até 5 ou mais botões push buttons em uma única entrada do Arduino. No caso, utilizando uma entrada analógica, onde você usa vários resistores em série com os push buttons e você cria ali um divisor de tensão. Então, tensões diferentes dão sinais diferentes na entrada analógica e você consegue identificar qual botão foi acionado naquele momento. Eu fiz o programa, publiquei na época, mas o tempo passa e a gente aprende novas formas de fazer a mesma coisa, e eu achei aqui uma forma até mais elegante, mais bonita, e acredito também que mais simples de resolver esse mesmo problema. Embora seja parecido, mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, foi a partir desse site aqui, desse blog, Ignorant of Things. Ele publicou lá o modo perfeito, né, de utilizar um botão em uma entrada analógica. Então, ele tem o diagrama, está parecido com o que eu já vinha usando, ou seja, tem os push buttons, todos eles têm um terminal aterrado, todos eles têm um terminal que vai para um resistor, e o resistor interliga os dois que estão próximos, né? Aí você tem 4 resistores fazendo isso. No final aqui, você vai ter um pino, um jumper indo para o Arduino, para a entrada analógica. E também vai sair com um resistor. Aqui ele usou tudo de 1K. No vídeo que eu já havia publicado, eu usei tudo de 10K. Mas dá certo do mesmo jeito. Então ele tem no final do circuito um resistor de 1K também. E ele vai para o VCC. Então você vai ter o divisor de tensão. Quando você aperta qualquer botão, a tensão que chega no pino analógico é diferente. E quando não tem nenhum pressionado, vai chegar uma tensão que vem do VCC, passa pelo primeiro resistor e já vai para o conversor analógico digital, o pino digital. Bom, aqui ele explica o que ele fez, coloca também o programa. Aí vocês podem ver que é um programa um código bem pequeno, bem simples, isso que eu achei legal. Qual que é a lógica dele? Bom, no setup ele só iniciou o monitor serial para você ver o que acontece e definiu uma entrada para o pino, que é o pino analógico. Ele tem aqui um define, chamou de input pin e definiu para o pino A0. Uma pequena diferença é que no meu vídeo anterior ele tinha usado o pino A5, mas é só uma mudança de nomenclatura e, lógico, do pino que você vai ligar. Depois aqui no while loop, ele colocou só 2 instruções. Uma onde ele criou uma variável do tipo inteira, chamou ela de result, e um sinal de igual. Então ele vai atribuir a variável result à leitura do botão. Então ele colocou aqui, na verdade ele está fazendo a leitura e já pegando o resultado dessa leitura, interpretando qual botão foi acionado. Como que ele fez isso? Ele igualou, então ele atribuiu ao result uma função. O nome da função é Read Analog Button, a leitura do botão analógico. Aí aqui abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Bom, que função é essa? Essa que está aqui embaixo, depois de fechar a chave do loop. Essa int Read Analog Button. Então, quando ele chama ela, o que ela deve fazer? Ela vem aqui, a primeira instrução é criar uma variável do tipo inteira, chamar de button, e ela, sim, igualar com a leitura do pino analógico. Ou seja, vai fazer a leitura do A0, que está aqui entre parênteses input pin, input underline pin, e vai atribuir esse valor de leitura para a variável button. Bom, esse valor de leitura, a gente sabe que ele é de 10 bits, então ele vai de um valor de 0 até 1023. Isso também vai corresponder a um valor real de tensão, que vai de 0 volts até 5 volts. Bom, ele já deve ter feito os testes previamente, então ele já tinha os valores definidos aqui no programa. E ele considerou o seguinte: se o botão, o valor, né, dessa leitura, for maior que 921, então ele retorna 0. Ou seja, ele fez a leitura, analisou, se deu a condição do primeiro if, ele retorna um valor 0.
Esse valor 0, voltando aqui no void loop, ele vai ser impresso na segunda instrução, que é o serial.println result. Então, no lugar desse result, ele pega o retorno da função, que é, no caso, o valor 0 para o primeiro if. Quando você pressiona um botão, esse valor de tensão muda, então o valor lido pelo pino analógico também muda. E aí, se você pressionar o primeiro, ele já vai cair nesse segundo if. If button menor que 256. Se está um valor menor, eu sei que eu estou pressionando o botão 1. Então, return 1. Então, o resultado aqui do result é o valor 1. Então, a gente lembra que o result é o resultado de analisar a função readAnaligButton e pegar dela o valor de retorno. Então, tem o valor de retorno, por exemplo, 1. Esse 1 vai ser atribuído aqui, em result, logo na sequência, impresso no serial print ln. Então, assim fica fácil você saber qual botão você acionou. Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu tinha publicado. Então, você vê que o meu código é bem maior. É lógico que eu estou sempre comentando para deixar mais didático. Mas aqui é possível ver que eu usei vários ifs. E os ifs ou else if, eles são mais complexos. Porque eu precisava pegar um valor entre um e outro, fazer um travamento de informações. A vantagem ainda de usar o meu código é que ele vem aqui já pronto com o serial print, mostrando o valor lido no pino analógico e depois o botão acionado. Porque quem assistiu lá viu eu explicando que quando você pressiona o botão, ele vai dar um valor. Talvez não seja o mesmo valor da minha montagem. Então você pega os valores, anota e depois reconfigura aqui os valores que eu coloquei nos ifs. Isso também pode acontecer nesse código que eu estou mostrando para vocês. Aqui ele usou uma série de valores, talvez fazendo a sua montagem, ou talvez você use menos botões, mais botões na montagem, os resultados vão mudando também. Bom, eu estava vendo aqui no WalkUI, que é o simulador que eu tenho usado, eu fiz a montagem, mas eu fiz a montagem só para conferir, porque eu já tinha visto um comentário dizendo que esse simulador ele não está preparado para simular resistores em série. Então eles não se comportam como divisor de tensão, como acontece na realidade. Então aqui eu colei o código, dei o play, ele até abre o monitor serial, está indicando que nenhum botão está pressionado, mas vou pressionar o primeiro, apareceu, vou pressionar o segundo, eu já tive um erro aqui. Não está aparecendo o valor esperado. No 3 também não apareceu, no 4 também não, no 5 também não. Provavelmente porque o primeiro ele está aqui ligado, né, entre as primeiras ligações com o resistor. Depois, dali para frente, ele teria que interpretar o divisor e esse simulador não está preparado para isso. Bom, daí eu lembrei do Tinkercad. E o Tinkercad já faz essa simulação. E nele também eu consigo pôr um leitor, um voltímetro, né, um aparelho de medição, para ver qual a tensão que está sendo lida. Então vamos lá no código. Aqui agora está sem código. Eu vou copiar o código desse site. Vamos lá, selecionar e copiar isso daqui. Vamos no Tinkercad, vou colar e vou iniciar. Dei o iniciar. Ele mostrou o valor de tensão aqui de 5 volts. Vou abrir o monitor serial. Está indicando 0, né? Nenhum botão pressionado. Vou apertar o primeiro. E agora já deu um erro também de leitura. Está dando aqui botão 2. Se eu apertar o segundo, deu botão 3. Depois vamos 4. O botão 4 está como 5. E o 5 também repete o 5. Mas se você estiver observando aqui os valores de tensão, eles estão com valores coerentes. Olha lá, o primeiro deu 2,50,
o segundo deu 3,34 e assim sucessivamente. Ou seja, eu estou fazendo uma simulação, está sendo coerente, mas o que está dando errado são os valores no resultado no monitor serial. Então, o que eu tenho que fazer, deixa eu parar a simulação, é ajustar esses valores que estão dentro dos ifs. Então, só que curiosamente, eu fiz a montagem real aqui, vou no final filmar e mostrar para vocês. Fiz com valores resistores de 1K, igual está aqui e igual que está sugerido no site que eu encontrei. E aí funcionou perfeitamente. Aqui no Tinkercad está dando uma diferença. Mas não tem problema, a gente reconfigura os valores para encontrar o que eu preciso. O que eu posso fazer? Eu vou lá pegar o programa que eu já tinha feito para o vídeo anterior. Vou voltar no simulador, deletar tudo isso daqui e colar o meu. O meu lá está com A5, eu vou mudar para A0 e vamos iniciar a simulação. Está lá, o valor lido 1023, botão pressionado quinto. Então tá tudo errado. A questão do botão acionado eu vou desconsiderar porque eu não quero mais usar esse código, eu quero só ver esse valor lido. Se eu pressionar o primeiro, então quando estava solto estava 1023, pressionei o primeiro, deu 511. No segundo deu um valor de 682, no terceiro 767, no quarto deu 818 e depois no quinto 852. Então o que eu fiz? Eu copiei novamente esse arquivo, esse código e coloquei aqui valores onde está o maior e menor, valores intermediários ao que eu fiz na leitura que eu acabei de fazer. Então, para adiantar um pouquinho, eu tenho aqui, para adiantar o vídeo, né? Eu já fiz essa simulação e eu vou parar aqui, vou deletar esse, vou voltar o código anterior, mas observe que ele está com valores diferentes. Olha, eu coloquei 900, 600, 700, 800, 830 e 860. São valores intermediários ao 1023, depois eu tinha 511, 682, 767, 818 e 852. Aí agora eu vou iniciar a simulação. Vamos ver, tá lá, indicando 0, nenhum botão pressionado. Pressionei o primeiro, foi valor 1. Pressionei o segundo, valor 2. No terceiro, 3. No quarto, valor 4. E no 5, valor 5. Então agora ele está funcionando perfeitamente. Bom, eu tenho aqui um sketch aí na IDE do Arduino, onde eu só copiei aquele arquivo, copiei o original do site, sem aquelas modificações que eu acabei de mostrar. E como eu disse, quando eu rodei aqui, funcionou perfeitamente para a montagem real. Aqui a gente ainda pode melhorar, mudar um pouquinho esse sketch. Se você quiser simplificar ele ao máximo, você pode vir aqui deletar esse define. Eu não preciso dizer que o input pin é A0. Posso deixar então só o void setup. Onde está input pin, então eu posso escrever A0. Ou melhor, eu posso até deletar esse input pin. O Arduino não solicita que você defina o pin mode para uma entrada analógica. Eu tenho um exemplo aqui do próprio IDE do Arduino. Se você vier em Basics, tem aqui o primeiro, Analog Read Serial. Então, eu vou iniciar aqui. Olha só, o primeiro comando já está dentro do void setup. Ele vai fazer uma leitura analógica. Ele não colocou nenhum define em cima, nenhum pin mode para o A0. E aqui embaixo ele criou uma variável e atribuiu nela a leitura analógica. Aí sim ele indicou A0. Então, se no próprio exemplo eles estão fazendo isso, eu posso repetir essa estrutura, né? Deixar aqui só o void setup, iniciando o monitor serial. E aí sim, tem uma variável que chama a função.
E dentro dessa função tem o button igual analog read do A0. Então, vamos por aqui A0. Vou compilar. Posso salvar esse arquivo. Olha lá, compilação terminada. Tudo ok. Agora eu vou enviar para o Arduino. Vou abrir o monitor serial e mostrar para vocês o resultado dessa operação. Então ele está lá em 0. Vou tirar aqui o Show Timestamp. E vou pressionar o botão para mostrar para vocês. Bom, sem nenhum botão a gente está com o valor 0. Ao pressionar o primeiro, eu tenho o valor 1, o segundo valor 2, o terceiro valor 3, o quarto valor 4 e aqui pressionando o quinto, o valor indicado é 5 no monitor serial. Então eu vou deixar os arquivos para download. Eu espero ter te ajudado com essa dica. Se eu te ajudei, você pode me ajudar deixando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.